Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Pessoal, para quem não nos conhece, está chegando por aqui agora, nunca viu um conteúdo nosso anteriormente, outra live, eu sou a Pátia. Eu sou o Yukias. E aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a restaurarem seus casamentos ainda que estejam à beira do divórcio. Gente, o tema da nossa live de hoje é o que nós podemos extrair de lições, o que nós aprendemos com o livro O Peregrino. Vocês conhecem esse livro? Vocês já leram? Tiveram algum contato com esse livro? Fala aqui pra gente poder saber. A gente foi ter conhecimento desse livro, né, amor? Recente, pós-pandemia. E é tão estranho pensar nisso, porque... Acho que foi durante a pandemia. Durante? Foi. Eu não me recordo. Mas foi mais ou menos por agora. Foi. E é tão estranho a gente pensar que O Peregrino, ele é um livro, um clássico cristão, e que a gente nunca tinha tido acesso à importância, à grandeza das lições que são trazidas nesse livro, nessa história. Vocês já leram O Peregrino? Já ouviram falar? Coloca aqui pra gente saber, já ouvi falar ou já li? Pois é, a nossa live de hoje é sobre as lições que a gente pôde extrair do aprendizado que tem no livro do Peregrino, né, amor? Exato. Aqui no perfil, a gente, todo sábado, a gente traz, né, sempre um assunto relativo a alguma coisa que a gente aprendeu, né? Então, a gente ou assistiu um filme, ou leu um determinado livro, ou viu uma determinada matéria, e a gente faz essa correlação. E, no caso do Peregrino, a gente não vai falar o livro todo, mas vale muito a pena ler. Quem não leu ainda, leia, porque é uma leitura extremamente simples, extremamente profunda, e dá para ler também com crianças, né? Então, por isso acaba sendo muito legal. Uhum. Basicamente, o que é o Peregrino, né? O autor é o John Bunyan, e ele retrata a trajetória do cristão, que é o nome do personagem lá que ele deu, do protagonista. Ele sai da cidade de destruição em direção ao céu. Basicamente é isso. E aí, durante essa caminhada, ele vai passando, vai enfrentando determinados desafios. E o interessante é que o autor coloca o nome dos participantes ali da história em coisas que facilitam a compreensão e o aprofundamento de determinadas experiências. Então, por exemplo, tem a esperança. Então, o nome do cara é o esperançoso. Tem o destemido, tem a vã confiança. Então, perceba que o próprio nome já conduz a você enxergar de uma forma um pouco mais profunda aquilo ali. E por que a gente está trazendo isso aqui hoje? Porque tem um capítulo chamado Cristão e Esperançoso, que é o amigo dele, né, da jornada, né, nessa parte da jornada. Fala bem assim, ó, cristão e esperançoso são aprisionados pelo gigante desespero. E por que isso aqui é interessante? Porque quando a gente pensa no casamento, você tem uma relação direta, né? Quando você está em um determinado momento de crise, você acaba sendo abraçado por esse sentimento, por essa condição de não ter mais saída, de simplesmente ficar desesperado, de não ver solução. E ele retrata aqui por meio dessa conversa, né? Por meio ele contando essa história. Então ele começa falando o seguinte. Que o cristão e o desespero. O cristão e o esperançoso já estavam no caminho ali em direção ao céu, e ao lado desse caminho existia um determinado rio. E esse rio, por ser um rio muito bonito, um rio muito frondoso, o que ele acabava gerando? Ele acabava gerando determinadas árvores que davam bons frutos, uma boa sombra. Então, durante uma boa parte do caminho, eles tinham a oportunidade de utilizar o rio, banhar, comer das frutas e continuar na mesma direção. E aí, o autor retrata que eles estavam muito felizes por poder fazer isso, né? Por poder desfrutar do rio, desfrutar das frutas e estar no mesmo caminho. Chega um determinado momento que eles olham lá na frente e eles falam, eita ferro. Lá na frente, eles não falam eita ferro, que é por minha conta. Mas eles viram e falam, eita, olha o que vai acontecer. Lá na frente o rio e o caminho se separam. Aí, nessa hora que eles percebem isso, o cristão já começa a ficar triste. Chateado. Já começa a ficar chateado. E aí, se você for parar para pensar, isso encaixa muito bem com a ideia do casamento. Por quê? Porque, normalmente, quando a gente inicia o casamento naquela situação extremamente prazerosa, né? Aquele momento bom, aquela paixão no início, aquele momento que você fica fácil servir a Cristo
Porque tá tudo combinando, né? Então, Encaixando, tá né? encaixando, ou seja, o casamento vai bem, você também vai bem, porque você está indo para a igreja, sua esposa concorda, o seu esposo concorda em ir para a igreja, então está tudo ótimo. Tudo fluindo, né, Tudo amor? fluindo. Então você se sente bem, a sua alma fica confortável em agradar a Cristo, porque você está naquele caminho. Só que quando esse conforto vai passando, pode ser que você chegue numa determinada encruzilhada onde você vai se deparar com a seguinte situação: eu devo seguir o meu conforto, seguir o meu prazer, ou seguir o caminho correto. E o que é? Como assim eu vou ter que abrir mão do meu prazer para seguir o caminho correto? Simples. A gente fala aqui várias vezes, né, já temos falado em algumas das lives, que por vezes a gente tem que, para fazer o casamento funcionar, a gente tem que deixar o nosso egoísmo de lado. E aqui dá para fazer uma relação direta nessa parte do peregrino, que é exatamente isso. No momento que eles deixam de olhar para o caminho e passam a olhar simplesmente para o prazer deles, eles já começam a correr um risco de desviar do caminho. Por quê? Porque ele olha e fala assim, olha, você está vendo o jeito que está lá o caminho, fora o caminho que vai tá distante do rio, ele está cheio de pedra, ele vai machucar os nossos pés. Então, na hora que ele começa a olhar, ele já começa a olhar todos os obstáculos que aquele caminho tem, e não lembrando, né, para onde ele leva. E da mesma forma no casamento. Quando eu começo a abrir mão de determinadas vontades que eu tenho para que o casamento funcione, se isso gera um peso em mim, está gerando peso por quê? Porque eu estou deixando de olhar para onde ele me leva. Eu estou deixando de olhar para quem eu estou deixando de olhar para aquela pessoa que eu realmente agrado quando eu faço o casamento funcionar. E aí, durante esse período lá, o cristão e o esperançoso decidem falar, não, então vamos fazer o seguinte, beleza, a gente não vai ficar no rio, mas essa estrada do jeito que está, esse caminho do jeito que está, não dá, porque tá machucando, tá cheio de pedra aqui. Vamos fazer o seguinte, eu tô vendo ali na frente que tem um vale. Esse vale, ele vai possibilitar que a gente corte caminho. E aí, na hora que ele vai para esse vale, o nome do vale é o Vale Atalho, que é exatamente fazendo uma característica, né? E aí eles vão por esse vale. Quando eles vão por esse vale, eles falam assim, olha, eu acho que está ficando um pouco distante daquele caminho. Aí ele fala, não, no final das contas vai dar no mesmo lugar. E quando eles estão nesse caminho, eles encontram uma pessoa que também está indo pelo vale, em teoria, para aquele mesmo lugar que seria o céu, né? O nome dessa pessoa é vã confiança, ou seja, seria autoconfiança, né? Então, a pessoa que confia em si mesmo, confia na própria razão, como se isso fosse suficiente para tudo. Sim. E isso funciona também dentro do casamento, se você for parar a pensar. Às vezes a gente está olhando ali e está falando assim, olha, fazer isso aqui é a coisa errada. Não, mas eu descobri um jeito aqui que eu posso fazer, ao mesmo tempo não vou confrontar minha esposa, não vou confrontar o meu esposo e a gente vai seguir bem. Vou dar um exemplo simples. Perceba que quando a gente tem um problema no casamento em relação ao sexo, um atalho que a pessoa pode pensar é o quê? A pornografia. Então a pessoa pensa bem assim, olha, eu sei que eu deveria estar fazendo com a minha esposa, mas o caminho está tortuoso agora, né? A gente não está conseguindo, por quê? Porque ele não quer ou porque ela não quer. O que eu posso fazer? Para não gerar um problema ali, para não ter que resolver isso aqui, para não aumentar, o que eu faço? Eu vou por esse atalho aqui. O que é esse atalho? Eu vou me satisfazer sem gerar esse atrito. Sem incomodar lá. Exato. E aí a vã confiança poderia ser simplesmente um amigo que também é da igreja e compartilha, não, isso é normal. Quando lá em casa também a minha esposa não quer, eu também recorro a isso. Então, a normalidade gera uma confirmação, né? um conformismo, gera uma confirmação naquilo que eu já estava querendo, que é exatamente, vamos pelo caminho do atalho que vai dar certo. Só que qual o problema? Na história também acontece que quando ele está indo pelo caminho do atalho, as trevas começam a ficar cada vez mais fortes. Densas, né? Mais densas, e daqui um pouquinho a confiança some. E ao sumir, eles caem em um determinado buraco. Perceba que encaixa na história. Tudo vai sendo construído. Exato, encaixa na história. Ou seja, a partir do momento que eu busco esse atalho, me desvio do caminho, me desvio daquilo que é certo, me desvio daquilo que, em teoria, seria colocar a minha família como prioridade, meu casamento como prioridade, eu corro o risco de abrir um espaço para as trevas entrarem aqui e simplesmente perder o rumo do caminho. E aí, quando essas trevas ficam densas, eu nem enxergo mais o caminho. Eles não enxergam mais em um determinado momento, eles caem num determinado buraco. E
para sair desse buraco, o interessante é que ele precisa da esperança, do esperançoso lá. Então, o esperançoso vira para ele, não, é melhor que saindo daqui desse buraco eu vá na frente, porque se eu for na sua frente, você que está com a mente um pouco abalada, é melhor que eu vá na frente para que a gente não perca o caminho de vista de novo. E aí você percebe que encaixa de novo na mesma lógica. Ou seja, e aí, durante a história deles lá, em determinado momento, eles param para descansar, porque eles não conseguiriam ir para voltar para o caminho de novo. E o interessante é que o autor ainda fala bem assim, olha, nesse momento eles percebem que sair do caminho é mais fácil do que retornar ao caminho. E isso encaixa perfeitamente no casamento. A gente vive falando aqui, às vezes a gente está vivendo um momento bom no casamento e aí a gente acha que como é um momento bom, a gente pode pisar na bola e voltar para aquela situação. Só que, a gente já falou, permanecer na situação boa, ok. Sair da situação e tentar voltar é extremamente difícil. Porque a gente deu o exemplo aqui como se fosse uma areia movediça, né? Então você tem uma dificuldade tremenda de sair de determinados hábitos ruins. Você tem uma dificuldade tremenda de realmente conseguir evitar problemas que são repetidos ali o tempo todo, né? E encaixa exatamente na mesma história. E quando eles passam a cochilar, amor, faz um resuminho aí pro pessoal que entrou. Muito boa noite, gente. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. A nossa live de hoje é o que nós aprendemos com as lições do livro O Peregrino. Vocês já ouviram falar, já leram esse livro? Esse livro ele é um clássico cristão e é até estranho, a gente estava conversando aqui com o pessoal. Por quê? Porque a gente começou a conhecer esse livro mais ou menos na época da pandemia. Mesmo com tantos anos sendo cristãos, né? Provavelmente você também não tem conhecimento desse livro e a gente está trazendo aqui as lições desse livro para que vocês possam aprender também quais são as virtudes, quais são os valores, como lidar com determinadas situações da vida conjugal que tem essa lição explicada, explicitada nesse livro do Peregrino, né, amor? Exato. E aí o interessante é que o nome desse peregrino, né, que vai sendo contada a história dele, o nome dele é Cristão. E o amigo dele, que está na mesma jornada, é o Esperançoso. Exato. E aí nesse momento lá, eu já contei que eles se desviam do caminho correto e acabam entrando numa determinada terra. Essa terra é a terra da dúvida, que tem o gigante, que tem um castelo. Tem um castelo da dúvida e o nome do gigante é Desespero. Olha aí. Olha o jeito que é interessante. E exatamente aí como acontece na vida da gente mesmo, né? Exatamente. Porque a partir do momento que você começa a ter determinadas dúvidas, qual é a condução lógica? Onde é que você acaba parando? Você acaba parando no desespero. No desespero, muitas e aí, vezes sim. Exato. E aí na história é interessante porque esse gigante de desespero, ele aprisiona tanto o cristão quanto o esperançoso. E na hora que ele aprisiona os dois, não basta simplesmente aprisionar, ele os espanca. E aí é interessante por quê? Porque quando você tá nessa situação, né? Por exemplo, tá vivendo uma determinada crise conjugal e você entra já nessa lógica, né, de que não tem mais solução, ou seja, você realmente, devido à dor que você está passando, você simplesmente não enxerga como sair dali, você entra numa situação de desespero. Sim. E essa situação de desespero, ela não se acomoda. Por exemplo, ela não fica simplesmente do jeito que ela começou, ela piora. Então, é interessante lá que o gigante de desespero não os deixa se alimentarem, ou seja, eles não podem ser alimentados, e isso vai sugando a energia deles, e além disso, ele ainda vai lá e dá uma pisa neles toda vez. Qualquer coincidência com uma situação conjugal de crise é mera semelhança, né? Vocês vão vendo aí que tudo vai se encaixando. Como que a gente pode realmente aprender com isso, né, amor? Exato. Então, o desespero, ele não simplesmente chega lá e fica lá no cantinho dele, não. Ele simplesmente vai piorando a nossa situação, vai nos enfraquecendo. Por quê? Porque a gente deixa de se alimentar. E na vida é da mesma forma, né? A vida conjugal. Exatamente. O desespero cega a gente, ele tira da gente a possibilidade de raciocinar, de fazer ponderações, de ser proporcional nas decisões, nas medidas que a gente vai adotar no dia a dia. Exato. E aí é interessante que o desespero, em determinados momentos, ele não só bate, mas ele também aconselha. E aí o interessante é que o aconselhamento dele é um aconselhamento baseado na própria culpa. Então, perceba que, olha o jeito que isso encaixa dentro do casamento. Quando você está numa determinada situação ruim ali no seu casamento, uma situação de crise, você começa a puxar a culpa e falar assim, se eu não tivesse casado
isso aqui a culpa é minha, entendeu? Aí você começa a alimentar uma situação que simplesmente só piora. Por quê? Porque te coloca ainda mais preso daquele desespero, ainda mais preso daquela situação. A dúvida sendo alimentada e o desespero cada vez ficando mais forte. Em uma live anterior nós falamos aqui exatamente disso, sobre a ansiedade e sobre também essa questão do arrependimento, né? A palavrinha do ser, ela tá estando presente na vida conjugal e os prejuízos que ela traz pra gente. Exato. E aí chega um determinado momento que o gigante de desespero, ele aconselha os dois e fala assim, vocês já estão vivendo aqui mesmo, vocês nunca vão sair daqui, porque não tem como sair daqui, eu vou continuar batendo em vocês, a melhor coisa que vocês poderiam fazer é vocês morrerem mesmo. E quantas vezes a gente desesperado por alguma situação no nosso casamento, ou porque o marido não tá querendo mais dormir na mesma cama, ou porque você não tá mais sendo tratado como aquela princesa que um dia você foi, não tem mais diálogo na sua relação, você não escuta realmente a voz do desespero e se comporta dessa forma e sente realmente esse medo, essa sensação de mãos atadas, de não ter mais o que fazer, já fiz de tudo. Quantas vezes isso não acontece, né? Exato. E aí, para a situação do casamento, o desespero só falaria diferente. Você não tem como melhorar seu casamento sempre vai ser assim, por que você não divorcia? Pois é. Né? Então você percebe que... Olha o conselho. Né, você percebe que a lógica é a mesma, né? Apesar do peregrino sempre estar falando em direção ao céu, mas você consegue perceber uma lógica que se repete também dentro da própria construção da unidade conjugal, né? E aí o interessante é que ele dá esse conselho e fala, vou deixar vocês aí para vocês decidirem o que vocês vão fazer. E o legal é que a esperança, né, o esperançoso lá, vira e fala, não, a gente tem que lembrar por que a gente está seguindo esse caminho. Por que a gente começou. Exatamente, a gente tem que lembrar por que começou, qual é o nosso foco aqui. E aí nesse momento que o esperançoso começa a falar com o cristão, e o cristão vai lembrando, é mesmo, né? A gente tem que seguir isso aqui, porque o nosso intuito é chegar ao reino celestial, o nosso intuito é agradar o rei celestial. Então, nessa hora, ele começa a mudar a visão dele. Então, ele fala, não, a gente não pode dar ouvido ao desespero. E, na mesma sequência, chega um determinado momento, depois que o esperançoso lá fala isso com ele, e eles não dão ouvido ao gigante de desespero, que o gigante de desespero vira e fala assim, não, beleza, eles não estão fazendo isso aí, eu já sei o que eu vou fazer. Aí ele pega os dois e leva lá no lugar onde tem vários crânios e esqueletos. Aí ele fala assim, o pessoal, isso aqui, é o pessoal que eu já prendi aqui e já matei. Vocês vão parar no mesmo lugar. E aí, o vale de ossos secos, exatamente. Né, gente? Vê se não encaixa no casamento. Às vezes você está numa determinada crise e aí quando você vai conversar com alguém, a pessoa fala assim, infelizmente isso aí não tem como não. Isso é divórcio mesmo. Quer ver? Vou chamar fulano de tal aqui que você vai ver. Fulano de tal se divorciou, fulano de tal se divorciou. E isso muitas vezes com uma pessoa com boa intenção. Com boa intenção, uma pessoa da igreja, entendeu? É. Ou seja, aonde deveria vir o alívio, na verdade, vem o quê? Vem aquele reforço, vem o reforço do desespero. Exatamente. Né? E aí eles voltam para a cadeia onde eles estão presos lá. Chega um determinado momento que o cristão, sempre dando ouvido ao esperançoso, ele se recorda que ele tem a chave, uma chave que abre todas as portas da dúvida. E aí o nome da chave é promessa. Então, ele lembra que ele está com essa chave no peito, porque foi quando ele conheceu o evangelho, né? E aí ele fala, não, eu tenho essa chave aqui, então a promessa. Então a promessa é capaz de acabar com qualquer dúvida, né? De nos libertar da dúvida. Muito incrível. E assim, é muito bom. Quem tiver oportunidade, né? Tem que ler, né? Tem que ler. E em que esse trecho exatamente se aplica? Que há uma promessa de Deus para que a gente viva a nossa família, para que a gente viva o nosso casamento da melhor forma possível. E a gente tem que se apegar a isso para a gente conseguir prosseguir e sentir que há uma esperança, que há uma perspectiva, que as forças não estão única e exclusivamente nas nossas mãos. A gente tem a possibilidade de agir a favor do nosso casamento ou contra. A gente tem a oportunidade de partilhar uma vida a dois feliz. E é isso que Deus deseja para a gente. E essa promessa, ela é para todos os casais, né? Que se casam. Ela é para todos aqueles que decidem cumprir os mandamentos de Deus. Então, essa mensagem de hoje, ela é uma mensagem de esperança para você. Perfeito. Para você que está passando por uma situação de dificuldade,
para você que está passando pelo desespero, para você que tá achando que não tem solução, a nossa mensagem é de esperança. Sim, há solução. Há solução porque nós temos um Senhor, Deus, provedor de todas as coisas. E há solução porque Deus te deu a oportunidade de você perceber que seu casamento não tá legal e de que ele pode melhorar. Deus te trouxe até o nosso perfil para que você tenha acesso a um pouco mais de conhecimento, para que você possa aplicar técnicas aí no seu relacionamento. Deus te dá a oportunidade de você ampliar o seu conhecimento, de você melhorar como esposo ou como esposa. Então, essa promessa de esperança, ela alcança todos nós. Perfeito, amor. É isso Não mesmo. é isso? É isso mesmo. Pessoal, alguma dúvida sobre esse conteúdo de hoje? A gente gostaria de aproveitar esse momento e a gente quer também se solidarizar com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Realmente é uma notícia aí que afetou todos, né? A gente sabe o tanto que deve estar sendo sofrido, tanto de ente querido que deve, né, não ter tido a oportunidade de dar o último abraço, quantos cônjuges, quantas famílias ali se arrependeram de não estarem unidas, né? Quantas pessoas estiveram numa situação ali limite, quantas pessoas ainda estão buscando pelos seus entes queridos. Então, assim, é uma situação realmente muito triste que faz a gente refletir, né? Onde tem luto, traz uma reflexão, traz um ar diferente de raciocínio pra gente, um aprofundamento nos nossos valores e nas nossas perspectivas de vida. Então, a gente queria deixar aqui nossa solidariedade ao que está acontecendo. Para você que tem oportunidade de ajudar, ajude. Tem possibilidade, ajude, né? Porque são irmãos nossos que estão precisando de um auxílio, né? O pessoal lá tá sem água, tem muita gente que a cidade tá sem energia, né? Tem gente que tá sem estrutura. Ainda estão buscando meios de alocar as pessoas que foram encontradas aí no meio do caminho. Então, assim, além das nossas orações, os recursos, eles também são importantes. Então, vocês busquem aí o Pix, né, da igreja que vocês confiarem, ou da Defesa Civil, que é quem está ali organizando realmente esse amparo aos necessitados nesse momento, e que você não deixe de orar por aquelas pessoas também que precisam, né, de um mover celestial nesse sentido. Tá bom? Gente, um grande beijo para vocês, uma boa noite, fiquem com Deus até amanhã, se Deus quiser. Para você que entrou agora, a gente vai deixar essa live de hoje salva com todos os aprendizados que nós pudemos extrair de um trecho do livro do Peregrino. Você vai lá, assiste essa live, compartilha, deixe lá nos comentários o que você gostaria de ver aqui no nosso perfil, tá bom? Porque a gente está sempre lendo, sempre nos informando sobre vocês, conhecendo melhor vocês para melhor atendê-los. Um grande beijo, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.